Este é o livro que nós estamos na série. E interessante como Deus é maravilhoso. Nós estamos buscando crescer na graça e no conhecimento. Então, crescimento da igreja e o sistema em células. Olha que interessante. Esse é o 4º capítulo desse livro, desse autor maravilhoso, que é o David Poyoshoon, que traz por título Mude de mentalidade enfrentando o desafio de viver melhor. Então nós percebemos que Deus tem usado pessoas mesmo depois da morte. Então David Poyoshoon foi recolhido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no dia 14 de setembro de 2021, aos 85 anos de idade. Mas ele deixou o seu legado. Importante é o final, não o início. Então, o crescimento da igreja, o sistema em células. É interessante nós observarmos que Deus sempre dá estratégia para todos nós. E ele começa dizendo, o pastor David Poyoshoon, nesse livro, que nós estamos tendo a oportunidade de estar usando, já está aqui na sua 2ª impressão. Eu não me lembro aqui a data que foi escrito, foi em 2008, a primeira, 2007, 2008, a primeira edição, e 2013, a 2ª edição. Nós estamos em 2022 e a palavra se renovando. No passado, muitos gênios lideraram o mundo, mas atualmente o trabalho em equipe é que assume o comando. Interessante. A gente observa que nós precisamos estarmos unidos, porque o poder da palavra está na unidade. Então, a palavra do dia, ou a palavra da noite, a palavra da tarde, a palavra da madrugada, a palavra que cura. Então, tudo isso não depende única e exclusivamente do homem, mas de Deus. Não é verdade? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, essa é a palavra de Deus. Veja bem o que diz nesse capítulo, crescimento da igreja e o sistema em células. Então, isso aqui é uma série que nós estamos fazendo, deixar registrado aí esse livro, que eu indico para muitos, que é muito salutar a gente indicar bons livros para as pessoas terem bibliotecas, como você pode ver, livros, bíblias, para o seu crescimento, crescer na graça e no conhecimento. Então nós vamos deixar também essa live gravada para que possa ser útil para alguém que não tem tempo talvez de parar para ler um livro, vai ouvir, ou outro vão assistir. Não é verdade? Então é isso aí. Vamos já iniciar esse parágrafo onde o pastor diz: cheguei a receber a visita de um pastor e de alguns membros de uma igreja em Washington que queria conhecer nossa igreja. Eu ressalto aqui que os capítulos anteriores estão aí salvos. Está no YouTube e também está aí no Instagram, ok? Também está no Face, vocês que nos acompanham. Disseram que as igrejas nos Estados Unidos haviam chegado ao limite e que o número de igrejas, mesmo naquela cidade, estava diminuindo. Embora os pastores estejam se empenhando para aumentar o número de membros, cada vez mais pessoas abandonam as igrejas e menos pessoas ingressam nelas. Segundo eles, é como se a igreja se tornasse uma rede com tantos buracos que não consegue mais conter seus membros. Ao lerem meu livro sobre o ministério em células, ficaram interessados. Sua determinação e sua resolução em aprender
pareciam fortes. Então vocês que nos acompanham, né, como igreja individual, como igreja coletiva, como aquelas pessoas que estão interessadas no crescimento do reino, é interessante você ficar comigo até o final, né, que você pode passar esses ensinamentos, se você não é líder, se você não é uma líder, para o seu líder ou a sua líder. É interessante nós estarmos unidos. E qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Também vou deixar na descrição aí desse vídeo alguns links que vai ser muito útil para você, tá certo? Então, continuando. Com o passar do tempo, as pessoas tornam-se cada vez mais individualistas e mais voltados a uma vida independente, já que o computador se tornou canal de comunicação, né, as redes sociais, e é o que nós estamos fazendo neste momento. Então, como você pode observar, o Instagram, YouTube, Facebook e as demais redes sociais chega onde muitos de nós não temos condições de chegar. Mas aprove Deus, né, que nós estamos adentrando alguns lares levando a palavra de Deus. E nós temos certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela surte efeito na vida de alguém. E nós temos certeza que muitas pessoas já foram salvas, libertas, curadas, abençoadas através da palavra, porque a palavra tem poder. Muitos ensinamentos para pessoas que estão no ministério, pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento ou crescer na área ministerial, estão disponíveis aí nas redes sociais. Também nós vamos deixar algumas playlists aí para você. Com o passar do tempo, as pessoas tornam-se cada vez mais individualistas e mais voltado a uma vida independente. Então é interessante a gente frisar isso. Não vai virar uma redundância, mas é importante. Já que o computador se tornou canal de comunicação. Não é verdade? Não é mais preciso correr atrás das informações. Tudo está ao alcance dos dedos. Então a conversa passou a segundo plano por meio do computador. Então é possível trocar ideias e aprender com a opinião dos outros. Com a internet é possível fazer amigos, obter informações e até fazer compras. Então depois que o mundo passou da era analógica para a digital, as pessoas se tornaram mais isoladas, pois perderam o contato pessoal. Muitas evitam aglomerações, como vocês observaram aí nessa situação aí, que muitas igrejas, os comércios fecharam, pessoas com medo, evitando aglomeração. E isso virou hoje um costume da maioria das pessoas. Elas não querem mais aglomerar. Infelizmente está acontecendo isso, as igrejas esvaziaram-se. Mas que Deus venha nos despertar, a mim e a você. Então, quando vão para casa, isolam-se em frente ao computador. É o que acontece nos lares. Então, isso não está acontecendo apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, incluindo a Coreia e os demais países. É comum, hoje, muitas donas de casa correrem para terminar os afazeres diários e depois sentarem em frente ao computador para o bate-papo, né? Ou com o celular na mão para o bate-papo. Então, quanto mais tempo as pessoas passam diante do computador, do celular, menos tempo passam juntas. Por fim, elas começam a viver no mundo fictício. Nesses tempos de mudança, está na hora de a igreja encontrar uma resposta. Se é um ministério em células ou life group, como queiram, ou reunião no lar, reunião familiar, o crescimento da igreja e a comunhão talvez não sejam mais possíveis. Sempre que vou ao exterior, faço palestras sobre o ministério de células, falo de sua importância. Então a célula é como uma rede, né? E em várias casas estão tendo, né? E é interessante você frequentar uma célula, né? Nós temos algumas e nós indicamos você que aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, procure um life group para você fazer parte. Em Sete Lagoas, por exemplo, tem várias. E você pode encontrar, por exemplo, uma na rua Professor Estael Abreu, número 488, aqui em Sete Lagoas, no bairro Olinda Alvim. Você vai encontrar também uma célula toda quarta-feira às 20 horas, para nós estarmos
reunindo, né, lanchando, enfim. Então a célula é como uma rede. Né? Para crescer, as igrejas precisam de Pedro, Tiago, João e Paulo. Pedro foi chamado por Cristo enquanto jogava uma rede. Tiago e João estavam consertando redes e Paulo executou o plano de Deus quando era fabricante de tendas. Toda igreja precisa desses 3 tipos de pessoas para crescer. Não é? Então, nós somos propagadores e divulgadores da palavra de Deus. O nosso objetivo é que a obra de Deus cresça. Então, como se conduz o ministério em células? Em primeiro lugar, a rede precisa ser lançada, como fez Pedro. Se você usar uma vara de pescar, não conseguirá pegar muitos peixes. Se o pastor, ou o líder, ou a pastora, ou a líder da igreja fosse o único a levar as pessoas para a igreja, seria como pescar com vara. Quantas pessoas eles poderiam levar? É preciso jogar a rede em toda a vizinhança. Então a rede é a célula. Os membros da igreja devem serem organizados numa rede a ser lançada no bairro onde vivem. Somente quando toda uma região for atingida por redes é que muitas pessoas serão levadas aos cultos da igreja, onde receberão a cura, a libertação, a salvação, não é? E nós somos responsáveis por isso, nós somos chamados para tal. Então, o líder, o pastor, a pastora da igreja não deve ser um pescador solitário. Ele precisa do auxílio dos pastores auxiliares, que devem assumir o papel de Tiago e João. Voltemos à Bíblia. Cristo chamou Tiago e João quando eles consertavam redes. Quando uma rede é lançada e puxada de volta, pode ceder a ponto de rasgar ou fazer buracos. O mesmo acontece no organismo em células. Quando líderes de células não estão bem preparados, adoecem ou mudam-se para outro bairro, a rede fica com buracos. Por esse motivo, os pastores auxiliares devem emendar os buracos da rede, ou seja, devem continuar treinando os líderes de células para que realizem funções de modo eficaz. Sempre que o líder de uma célula fica doente ou muda, os pastores auxiliares devem enfrentar a situação e ultrapassar as dificuldades. Qual é a função do pastor titular? Como Paulo, ele deve armar a tenda e nutrir as pessoas trazidas pelas redes. Então, quando a igreja ficava em uma certa cidade, grande multidão de pessoas visitava a igreja. Então eu ficava surpreso de ver a quantidade de gente que vinha de outras igrejas trazendo novos convertidos para nós. Quando eu perguntava por que não os levavam para suas próprias igrejas, elas respondiam que suas igrejas não a nutriam bem nem lhes davam a atenção necessária, o que não acontecia em nossa comunidade, onde todos recebiam cuidado e cresciam. Então veja a importância. Então no ministério de Paulo, os pastores titulares ajudam os membros da igreja a se manter firmes na fé. Então por isso deve orar fervorosamente e preparar muito bem o sermão. Não importa o número de visitantes que os membros das células levem aos cultos. Se o sermão não for de Deus e não atender à necessidade da congregação, os novos convertidos não permanecerão ali. Então isso acontece repentinamente, até mesmo um líder entusiasmado perderá o ânimo. É preciso haver uma equipe de trabalho que inclua as 3 funções. Então veja bem, a importância de nós trabalharmos em equipe em todas as áreas. Nós precisamos estarmos unidos, porque a Bíblia Sagrada ela fala disso. É a unidade, não podemos fragmentar, porque um reino fragmentado não subsistirá em lugar nenhum, nem no lar, nem no trabalho, nem na igreja. Então os membros da igreja devem lançar redes a fim de trazer não cristãos à igreja. Então os pastores e pastoras auxiliares devem consertar as redes de modo eficaz. Então o pastor titular ou a pastora deve nutrir apropriadamente os novos convertidos com sermões de poder. Então, se qualquer um dos 3 deixar de cumprir sua tarefa, toda a estrutura começará a desmoronar. Então, fica aí a dica. Então, na igreja,
ela cresceu rapidamente porque havia harmonia entre as três funções. Então toda igreja, para crescer rapidamente, precisa dessas três funções em harmonia. Então naquela época a estrutura em células da igreja era impressionante. Os servos de Deus que estavam encarregados das congregações em células eram muito entusiasmados e treinavam os líderes das células com enorme eficácia. Então veja aí a importância do entusiasmo, fazer com alegria. Então os líderes treinados testemunhavam de Cristo com todo empenho, e as células multiplicavam-se a ponto de uma gerar 10 ou 20 outras. Então os pastores auxiliares apoiavam todos os líderes das células, ajudando-os e consertando as redes. Ao mesmo tempo, eu me empenhava em nutrir as pessoas que eram trazidas à igreja. Como estava a nossa igreja há bem pouco tempo, duas das três funções estavam fracas. Primeiro, o dinamismo das células enfraqueceu. Nesses tempos de mudança, os líderes de células perderam o entusiasmo que tinham. Quando eram pobres e carentes, estavam cheios de esperança pelo reino do céu e testemunhavam do evangelho com fervor. Com a melhora de padrão de vida, perderam o entusiasmo e voltaram-se para o egoísmo. Não basta ter fé? Por que correr de um lado para o outro para levar pessoas à igreja? Hoje, há muitos líderes de células sem membros. A rede está cheia de buracos. Embora eu continue a desempenhar minha função de melhor maneira, incluindo a pesca no púlpito, e a estrutura em células não funciona tão bem quanto antes. É um problema sério que estamos enfrentando. Então veja bem, em segundo lugar, a eficácia dos pastores auxiliares em nossa igreja diminuiu. É preciso proteger as células e verificar se elas precisam de reparos. Eles precisam treinar os líderes das células, visitá-los e encorajá-los ao desempenhar suas funções com entusiasmo. Contudo, isso não estava acontecendo. Os pastores auxiliares não estavam trabalhando de modo sistemático e chegaram até a perder a noção do dever. Não mais viam os membros da igreja orarem com fervor e saírem para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Consequentemente, o ministério em células perdeu o dinamismo. Todavia, recentemente iniciamos um processo de revitalização. Então há um zelo renovado entre as células. Mais uma vez, Deus está preparando esta igreja para crescer de forma espetacular e criar um grande movimento em todo o país. Com nova onda de revitalização na estrutura em células, estamos prestes a dar muito mais um passo em busca das metas e dos sonhos de nossa igreja. Com o passar dos anos, a igreja perdeu muito de sua energia, mas está desenvolvendo um novo sentimento de dever e entusiasmo. Então, nesse momento, as células foram reorganizadas e reforçadas. Os membros da igreja recuperaram o zelo pelo trabalho. É o Espírito Santo em ação. Quando a estrutura em células funciona bem, a igreja cresce. Creio que o ministério sem células não consegue ultrapassar uma congregação de mais de 3.000 membros. Então, quando o sistema em células é bem organizado, os membros da igreja recebem cuidados todos os dias. Os cristãos precisam de cuidados. Vivemos num mundo cheio de tribulações e dificuldades. Nosso inimigo, Satanás, quer nos roubar, matar e destruir. Todas as pessoas enfrentam dificuldades na família, na vida pessoal e profissional. E, por isso, podemos ficar desanimados e negativos. Todos precisam de cuidados. Então, o pastor titular não pode cuidar de todos os membros da igreja sozinho. Nem mesmo todos os pastores auxiliares juntos podem cuidar de todos os membros da igreja. Entretanto, se os líderes de células forem bem treinados, cada um poderá cuidar de 5 a 10 lares. Quando os membros das células enfrentarem tribulações, seus líderes poderão visitá-los, encorajá-los e orar com eles. Uma simples palavra de encorajamento pode produzir milagres em alguém que esteja enfrentando problemas. Nos anos de meu ministério, eu passei por muitas dificuldades. Então, nessas ocasiões, lembro-me daqueles que me disseram uma palavra de consolo e encorajamento. Tenho certeza que todas as pessoas já passaram por isso. Então, quando o membro de uma célula está passando por dificuldades, seu líder deve telefonar para ele
e visitá-lo para oferecer palavras de encorajamento e oração. É como regar uma planta que precisa de água. Então, se não o fizer, ela murchará e morrerá. Então, às vezes, os líderes de células ficam desanimados. Nesse momento, eles precisam de encorajamento do pastor, que deve orar por eles, encorajá-los e orientá-los a prosseguir. Sem um sistema de cuidado mútuo, a igreja não cresce. O mundo apresenta muitas adversidades, então por isso muitos cristãos poderão tropeçar e cair. Então, quando Billy Graham veio à Coreia pregar no encontro evangelístico, soube-se que aproximadamente 300.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Milhares de cartões de novos convertidos foram enviados à nossa igreja. No entanto, quando visitamos cada um deles e perguntamos se eles pretendiam continuar na igreja, apenas algumas centenas deles responderam afirmativamente. A razão é simples. Apesar de terem preenchido o cartão em nossa igreja, não havia um sistema apropriado para cuidar deles. Se os líderes de células ou pastores auxiliares não visitarem a pessoa na primeira semana, Satanás roubará o que foi plantado em seu coração. Então, para evitar incidentes, o sistema em célula deve estar bem implantado. Está na hora de renovação e renovar o coração e recomeçarmos. O sistema em células proporcionará a revitalização da igreja local e nacional, então na Coreia e em outros países. Então foi mais uma dica aí desse maravilhoso livro, não é? Mude de mentalidade, enfrentando o desafio de viver melhor. Nós estamos passando para você, né, que direto ou indiretamente está envolvido na obra de Deus, na obra do Senhor Jesus Cristo, independente da sua denominação, e Deus, por certo, estará te orientando, te ajudando. É esse o nosso sonho, de estarmos unidos em Cristo Jesus. Porque nós trabalhamos para o reino. Tudo que nós fazemos tem que ser para o reino. Que o nome dele continue sendo glorificado através das nossas vidas. Um grande abraço do amigo Edivaldo Brito e até o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, deixe aí nos comentários alguma sugestão e diga aí qual livro que você está lendo e qual livro você indica para nós. Um grande abraço, até o próximo vídeo.